Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Pablo Guzmán Sánchez nasceu e cresceu em Cochabamba, Bolívia. Sexto filho dos 9 que teve Dom Máximo Guzmán e Dona Mercedes Sánchez. A família era unida, mas o contexto social era muito tenso. Seu pai contava do preconceito racial e como tinha sido praticamente um escravo, explorado e chicoteado por donos de fazendas. Muitos questionamentos começaram a surgir e Pablo sigilosamente envolveu-se com filosofias e movimentos estudantis de alto risco. Formou-se em destaque em uma escola comunista, sendo influenciado por professores socialistas, marxistas e ateus. Começou a seguir um líder vivo humano e foi parar na República Socialista da Tchecoslováquia, alimentando o sonho de voltar e transformar a Bolívia. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Ele ficou muito confuso, perdido, sem um líder a seguir e chegou literalmente ao fundo do poço. Aquela altura de sua vida, na Tchecoslováquia, uma mudança completa, uma virada de 180 graus em sua vida, era algo simplesmente impossível. E agora? Será que Deus estava por trás dessa história? O que aconteceu em sua vida? É isso que nós vamos saber agora, porque o Pablo está aqui com a gente. Muito obrigado, Pablo, porque você aceitou o nosso convite. Uma honra para a gente ter você aqui. Quando você morava lá na Bolívia, aquelas altitudes, você, ali na sua infância, com seus mais 6 irmãos, né? Depois foram 9, você acreditava em Deus? Aquela época de criança, né, a gente seguia uma mistura de religiões, né? Meus pais eram católicos e eram misturados com religiões do Deus Sol, Deus Terra, Deus Lua. Era uma confusão de conceitos religiosos, né? Eu, como criança, eu não me preocupava com esse assunto de Deus, apenas seguia, obedecia meus pais. Como criança, nessa filosofia deles. Certo. Com o passar do tempo, quando você chegou ali já na sua adolescência, na sua juventude, como ficou então esse seu conceito de Deus, a espiritualidade? Então, nessa mistura de religiões, a cabeça de quem estuda numa escola, né, começa a ficar confusa. Então, quando tinha já 13, 14 anos, eu comecei a ficar meio... Nasceu uma revolta interna no meu coração, né? Você fica confuso e começa a acreditar de que não existe um Deus, porque vendo a situação social do país, né, tanta pobreza, tanta riqueza, classes opostas, né, e algumas classes sendo oprimidas, né, por exemplo, os filhos dos campesinos, né, os filhos dos quechuas, os incas, os aymaras, havia muita pressão social. Então, um jovem nessa idade, nessa época, fica um tanto revoltado, né, e começa a alimentar outro tipo de sonhos. Que tipo de sonhos você começou a alimentar, Pablo? Sonhos, por exemplo, de libertar a Bolívia daquela escravidão, daquela ignorância total. E esses sonhos você consegue descobrir, às vezes, dentro de algumas escolas, quando oferecem algum tipo de estudos, né? E esses estudos foram formando sua cabeça? Esses estudos aí no colegial, no colégio da 7ª série à 12ª série, nós chamamos de colegial, 2º grau. Então, eu entrei num colégio secundário de tendência marxista, professores que estudaram lá nos países socialistas, né? Cuba, Rússia, China, Tchecoslováquia. E
falei com meus pais e acabei matriculando nessa escola. Olha, mas Pablo, para você chegar a ir morar na Tchecoslováquia, em que ano que você foi para a Tchecoslováquia? Eu fui em 1968. Então, eu imagino, puxa, para ir morar na Tchecoslováquia... 1967. Em 1967, né? Como que você acabou indo morar na Tchecoslováquia? Então, naquela época aí, já tinha de 6, 17 anos no colegial, como você falou aí, a gente se envolve naqueles pensamentos marxistas-leninistas, né, de tendência socialista, e a gente optou em seguir um líder, né? E esse líder que eu optei em seguir, junto com mais jovens da minha época, era o Che Guevara, né? Então, a gente influenciado por as filosofias, o colégio oferecia bolsas para aqueles lugares, e aí pediram para me apresentar lá na Tchecoslováquia. Eu apresentei, fiz um exame vestibular lá e acabei ganhando uma bolsa para estudar engenharia. Poxa, eu imagino que você devia ser um aluno de destaque para ganhar uma bolsa dessas. Aí eu nem acreditava, né? Mas muitos foram também de outros países, né? Do Brasil, da Sul-América, do Vietnã, daqueles países que estavam sendo explorados e com guerra. Então, quando cheguei lá, também, hoje eu sei que por trás disso, Deus estava no comando, acredito, entendeu? E Pablo, acabei chegando lá. Como foi essa sua... Quanto tempo você morou na Tchecoslováquia? Lá morei 7 anos. 7 anos 7 e anos. 3 meses. Por aí. Puxa vida, bastante tempo, hein? Morei O que você estudou na Tchecoslováquia? Eu estudei engenharia metalúrgica. Engenharia metalúrgica lá na Tchecoslováquia. Muito curioso. Sobre metais, né, fábricas. E cada estudante ia estudar alguma coisa diferente para poder voltar. Certo. Alguém estudava medicina, alguém estudava direito, alguém estudava para fazer uma equipe daquela ilusão de querer libertar o país da ignorância e da escravidão, né? Pablo, nesse período que você esteve na Tchecoslováquia, qual foi a maior decepção que você teve lá? Então, naquele período aí, como o nosso líder, meu líder era o Che, né? E a gente acompanhava, estudava e ia treinando para as coisas, né? Eles te ensinando mais sobre marxismo-leninismo, que é a única coisa que liberta o país é a educação, mas a educação socialista. E nisso aí, minha decepção foi que ele morreu, né? Morreu na Bolívia ali. E quando ele morreu, eu fiquei tremendamente abalado, decepcionado, por causa de que o líder tinha morrido, né? E agora? Eu imagino que você e seus amigos também, que tinham o ideal de voltar para a Bolívia, ficaram então assim, perdidos, né? Sim, então daquela juventude toda que estava aí, ficamos perdidos, né? E sem saber quem seguir direito. E sim, ainda você, sem saber, a gente não sabe, porque aquela época já estava totalmente ateu, né? Você recebe tanta lavagem de outras teorias e a cabeça muda, né? Olha, então, morreu o teu líder, a gente, mesmo aqueles jovens que a gente se fala que somos fortes, você acaba sendo abalado, né? Não tem uma direção. Sabe que eu imagino que com uma certeza tão grande como a que você tinha, né? E totalmente ateu, morre o seu líder, eu imagino que por causa disso tem gente até que se suicida, por exemplo. Tem gente que se suicida porque você está tão envolvido, estou falando principalmente naquela idade, né? Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos naquela época. Você fica envolvido, fica apaixonado, né? Com muita energia, com muita ilusão, com muito sonho. E um jovem nessa idade, quando não tem uma direção e aquela direção falha ou morre, você fica frustrado, fica decepcionado e acaba fazendo outras coisas, né? Outras coisas erradas. O que você começou a fazer assim que você ficou sabendo dessa notícia, né? De que agora você não tinha mais um líder? E agora? O que você começou a fazer da vida? Então, a gente começou a procurar outras lideranças vivas, né? A gente sempre falava, eu queria sempre, meu pai falava que a gente tem que ter uma ilusão, um sonho, uma liderança na vida, né? Na época dos Incas, a gente tinha a teoria dos Incas, né? E era mais palpável seguir a teoria dos Incas, né? Na época, na Bolívia. Aí, depois, lá na Tchecoslováquia, a gente tinha escolhido seguir, na Bolívia, já a teoria socialista do Che, uma teoria ateia, né? Que ele falava que Deus não existe mesmo, que quem muda a sociedade é você, com esforço e trabalho, né? E então lá, como a gente falava de que a religião é ópio do povo, né? Então a gente começou a procurar outras tendências, outros líderes, mas a gente não via uma verdade assim palpável e motivante, porque tinha muita confusão também dentro do socialismo, né? Muitas tendências.
Isso foi te deixando ainda mais confuso. Mais confuso. E lá eu aprendi a fumar e a beber junto com os moleques, os jovens de 18, 19 anos. Eu não era um bêbado nem um viciado. Mas aí comecei a fumar charuto. Era uma forma de escape também. Uma forma de escape, na verdade, né? E nessa busca a gente acaba ficando, às vezes, no fundo, poço emocionalmente, né? Eu fico imaginando... Fica perdido. Fico imaginando um jovem de 18 anos, dentro desse contexto de vida, como que um jovem desse vai entrar em contato com a Bíblia? Como aconteceu isso com você? Então... Parece uma coisa impossível, né? É totalmente impossível. Para mim, os cristãos na Bolívia, a gente não gostava dos cristãos, eu pelo menos não gostava dos cristãos, né? Veladamente, internamente. Então, aquele grupo, naquele colégio, eles nos ensinavam algumas coisas, né, sobre o cristianismo, como que era a perseguição, a época da Idade Média. Sua cabeça estava totalmente feita. Na Idade Média mataram tantas pessoas, tudo, e falaram, como é que você é cristão se mataram tantas pessoas? E lá, quando cheguei lá em Praga, aí aperfeiçoou aquela teoria, né, de Marx e Engels, sim, Deus, mas você percebe que não é o caminho, né? Você mesmo estando como ateu, você percebe que parece que tem coisa errada aí, né? Porque o pessoal acerta as coisas, às vezes matando, né? Guerra, guerrilha, tem que matar e só a gente parecia que estava errado. E aí eu comecei a ficar emocionalmente muito triste e eu queria um líder vivo, um homem, na verdade, né? Em Deus nem pensava, porque Deus, né? A gente já tinha desistido dessa ideia. Mesmo Deus Sol ele não fala, é um astro, né? Deus Lua, então não Deus, né? É uma lua, é um astro, um planeta, qualquer coisa, né? E quando pensava em cristianismo, eu pensava que tudo era catolicismo, né? Então, e como meus pais foi? eram católicos muito queridos, tudo, familiares, sim, mas não satisfaziam o meu interior, né? Como foi o seu contato com a Bíblia, Pablo? Então, nessa busca de alguém vivo, líder, aí um dia apareceu um jovem diferente e fez contato comigo e ele falou o seguinte, né? Pablo, meu nome depois de batizado, né? Mas ele falou, Roberto, prepara-te, Deus vai voltar, Cristo vai voltar, Deus te ama. E prepara-te, Cristo vai voltar, falou para mim. Deus te ama. Aí eu falei para ele, olha, você é um fraco, você é um debilóide, eu não acredito nessas coisas aí. Aí eu falei para ele que ele era fraco e débil, e ele foi embora, falou nada, não se defendeu nada. Aí eu falei, puxa vida, acabei xingando ele, então... Que pena, né? E foi o primeiro contato que ele fez comigo, né? Mas essa frase ficou na sua cabeça? Essa frase até hoje não saiu, graças a Deus, né? Prepara-te. Prepara-te que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Pablo, a gente vai dar uma paradinha na nossa conversa aqui agora. Tá bom. E agora você percebe que as perguntas continuam, né? Como será que esse jovem, só aos 18 anos, foi entrar em contato com essa verdade de que Jesus iria voltar? Como que de fato aconteceu uma mudança de 180 graus em sua vida? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião e teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o terceiro doutorado. Durante os 2 anos de mestrado, eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Sente na pele aí.
lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Pablo Guzmán, e ele vinha dizendo no bloco anterior de sua formação comunista, ele era totalmente ateu, e um dia na Tchecoslováquia, um amigo chegou para ele e disse: prepara-te, Jesus está voltando. E ele falou: você é um fraco, você é um débil. Essa era a sua mentalidade naquele dia, Pablo? Era exatamente essa. Dessa mentalidade, né, a ponto de você praticamente ofender um amigo, Exatamente. né, dando uma resposta dessa, até você se entregar e ter um encontro de fato com Deus, por que caminhos você passou? Então começou a ser esse contato e aquelas palavras que Deus colocou na boca dele me falar, não saiu mais do meu coração, né? Aí, primeiro o charuto que acendia aí, eu tinha um charuto, saí fumando, prepara-te que Jesus vai voltar. Olha, Às sextas-feiras lá fazia um baile lá na República, das 7 da noite às 10 da noite, na República, lá onde eu morava. E às vezes, eu não sei mais dançar, nunca soube, nunca aprendi, e prepara-te que Jesus vai voltar. Aí esse pensamento não saiu da minha cabeça. Eu falei: não, impossível. estava te perseguindo. Tem coisa aí. Aí, um dia fui na igreja católica com um amigo mais. E falei: quem sabe, porque eu estava no fundo do poço, procurando um líder mesmo. Eu estava insatisfeito com a vida, né? Estava emocionalmente acabado, triste, diríamos, né? Eu e mais colegas. Aí fui numa igreja católica, aí fui tomar a hóstia, né? Aí o padre não me deu porque eu não tinha confessado. Só que ele me deu uma Bíblia em latim. Aí, como bem o latim, não entendia nada. Eu embrulhei a Bíblia e levei num matinho aí. Coloquei a Bíblia e pendurei a Bíblia. Ele deu 2 Bíblias para um amigo mais, penduramos lá numa árvore. Aí voltei para casa e sempre com aquela ideia de encontrar um líder vivo. Aí, um fim de semana, apareceu aquele jovem adventista na minha república, bateu o quarto. E ele já tinha me oferecido Bíblia para dar antes, mas eu não aceitava. Falei: não, eu não sou fraco, eu não sou débil, né? É nesse interim. Estou falando de 78, 79, né? Aí ele foi na república e me deu uma Bíblia assim preta, em tcheco. Em tcheco? Aí mas eu recebi aquele dia. Eu olhei para o chão assim, eu peguei a Bíblia da mão dele e sentei, e ele foi embora. Ele ficou em casa 5 minutos, curtinho a visita. E ele deve ter saído feliz, né? Mas eu me senti derrotado, me senti um fraco e débil. Por ter aceitado a Bíblia. E como eu tinha falado que ele era fraco e débil, eu me senti fraco e débil igualmente. Aí eu falei: droga, recebi a Bíblia desse rapaz. Aí eu falei: bom, já que está a Bíblia comigo, vou ver o que tem lá dentro. Aí eu disse: não, você é mole, vou ler em um mês essa Bíblia para ver o que tem lá dentro. Olha. É. Mas eu estou falando hoje com alegria, assim, porque já conheço, mas aquele dia eu estava muito triste, procurando um caminho, né? Um jovem aí sem caminho. Eu abri Gênesis capítulo 1, versículo 1 e comecei a ler capítulo 1 e disse, essa lei aqui. E no princípio criou Deus o céu e a terra, e comecei a ler e falei: isso é uma história. Eu não acabei de ler, né? Eu nem procurei outras passagens e eu fechei a Bíblia, isso aqui é uma história e tal. O primeiro versículo você já não concordou? Aí quando eu terminei de ler essa parte, não concordei e fechei. Né? E aí eu sei que fui a um mato, a um mato de pinheiros, lá tinha um bosque de pinheiros muito legal. Eu falei: bom, ele crê em Deus, como será esse Deus dele, né? E eu queria ouvir, para ter certeza de Deus, eu queria ouvir que Deus falasse comigo assim, uma voz assim, de você apresentar para mim como Sim. Deus, né? Aí fui num mato de pinheiros e comecei a clamar a Deus. É mesmo? A clamar e falava com Deus assim: oh Deus, onde você está? Em voz Te alta? manifesta. Em voz alta, andava no mato de pinheiros, clamava: bem, estou triste, eu preciso um equilíbrio emocional, preciso Imagino amor. que um ato de desespero, né? Exato, alguma Para coisa um assim. ateu fazer uma coisa dessa? Um ato de desespero, porque eu estava procurando alguma coisa. Eu estudava direito, aí não me satisfazia nada. Falei: só pode ser alguma coisa, né? Mas eu não queria aceitar a ideia de Deus. Aí fui lá falar com Deus lá no mato, como ateu, né? Eu não fiz uma oração, falei, clamei, né? E eu parava para ver se ele se manifestava, me chamava alguma coisa e nada, né? O que eu vi era a voz de um riacho que passava lá, a voz dos passarinhos, a voz de umas folhas aí que precisava, e às vezes minha própria voz e minhas pisadas. E voltei para o quarto e falei: Deus não falou comigo, não se manifestou.
Tal. E aí ele apareceu, faltando uns dias depois, esse jovem adventista apareceu e falou, está lendo a Bíblia? Ele falou, não entendo a Bíblia, está difícil, nada feito. Ele falou, eu conheço um pastor, vou te levar lá, ele vai te explicar, ele sabe tudo. Eu aceitei. Aceitou? Aceitei. Né? Aí ele me levou na casa do pastor, me falou qual era o meu problema, falei que eu era ateu, meu problema era querer um líder vivo, né, que me oriente nas coisas. Ele falou, tudo bem, vamos procurar, marcou estudos bíblicos. Eu perguntei se ele acreditava em Deus, ele falou que ele conhecia Deus, ele via Deus. Ele falou, você vê a Deus fisicamente? Ele me falou, eu vejo a Deus fisicamente. Ele falou, eu acreditei nele. Ele marcou e falou que ele iria me ensinar como ver esse Deus. Olha. Como enxergar esse Deus, mas através da Bíblia. Eu aceitei os estudos. E marcou estudos. E Uau, e você começou a estudar a Bíblia com ele. Bom, duas perguntas que me vêm à mente. Em primeiro lugar, eu quero saber de você primeira pergunta, qual foi o ponto da virada na sua vida onde você teve de fato um encontro com Deus? Segunda pergunta, Deus é um líder vivo? Jesus Cristo é um Jesus físico também? Sim. Então, ele me deu estudos bíblicos e mesmo assim já comecei a frequentar a igreja, mas eu continuava vivendo do jeito que vivia, né? Ia dançar nas sextas-feiras, fumar como viviam os outros jovens. Ia lá, mas não encontrava Deus, eu ouvia as pregações demais. Aí uma noite, eu falei, não pode continuar assim, né? Não pode continuar assim. E um amigo tinha suicidado nesse interim, um vietnamita, que é meu amigo. Colocou vietnamita, estudava comigo, colocou gasolina no seu corpo, e no quarto, que morava, eram 2 prédios, você morava no 13º num prédio e outro no outro prédio. E ele suicidou à noite, aí morreu, tirou-se, morreu. E a gente que eu estou te dizendo, é o desespero. Então, eu estava talvez querendo fazer isso também, eu não sabia. Aí eu falei, Senhor Deus, você tem que uma prova de Deus, para seguir o caminho dele, né? Aí me lembrei, ainda bom que Deus está no comando, o Santo Espírito, aí lembrou que Deus fala pela palavra. E o pastor falava, Deus fala pela palavra, não vai se manifestar em voz para você, é pela palavra. Aí aquela noite eu não conhecia direito a Bíblia e eu preciso resolver minha vida hoje, falei. De repente, inconsciente, pensava em me suicidar também, eu não sei. Mas preciso resolver minha vida hoje. Se encontrar Deus, eu vou seguir. Se não encontrar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí falei com Deus assim, né, sentado. Senhor Deus, meu problema é o ateísmo. Eu quero acreditar em você. Então, se a Bíblia é tua palavra, qual é o meu problema? Era ateísmo. Eu falei, leva este dedo, Senhor Deus, este dedo. Abre a Bíblia, não sei aonde você quer, e me mostra o que estou pensando. Olha. Aí, quando eu abri o Salmo 14:1, né? Salmo 14:1 aqui. E meu dedo foi parar no Salmo 14:1, Creriani. Né? O que diz no Salmo 14:1? Você, meus amigos, estão me olhando aqui. Meu dedo foi a parar no Salmo 14:1. E aqui diz o seguinte, diz o insensato, na minha outra Bíblia disse o louco, em tcheco, né? Em tcheco está o louco. Diz o insensato, o louco no seu coração, não há Deus. Nossa, eu falei, meu problema era isso. Quando eu abri isso, nossa. Foi a voz de Deus. A voz de Deus, eu acreditei, uma paz veio no meu coração. Aí eu me ajoelhei. Assim, quer dizer, você ouviu a voz de Deus, Deus falando através da palavra. E aí e você se ajoelhou? Eu me ajoelhei depois, orei longamente, agradecendo a Deus que Ele dirige a vida de um jovem, né? Que aí confessei meus pecados, minha vida pecaminosa. Aceitei tudo que o pastor tinha falado para mim, que Cristo vai voltar realmente. Aceitei o amor dele, tudo. Eu não sei quanto tempo orei, eu sei que me levantei suave, sustentado pela graça de Deus, né? E com o amor de Deus me abraçando. Esse foi um dia marcante. Um dia marcante para mim. E falei, a partir de hoje eu vou seguir, não conheço tudo, mas eu vou fazer tudo para seguir. Pablo, nesse tempo todo que já se transcorreu de lá para cá, responde para mim só sucintamente. Você olha para trás e você vê Deus junto com você, um Deus físico. Como que você resolveu essa questão do líder vivo que você queria? Aí eu acertei então um líder vivo através disso, e lendo mais a Bíblia, orando, eu vi que aprendi que Jesus está vivo e Deus é vivo. Então eu falei a partir de hoje que meu líder vivo que vai orientar é esse Deus vivo. Né? Deus teve um cuidado especial com você, hein, Pablo? E por isso eu me batizei lá, na Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia, 22 de dezembro.
Puxa, de que 1972, uma sexta-feira à noite. Puxa, que coisa linda, que história linda. Pablo, a gente tem umas perguntinhas rapidinhas aqui no nosso programa Ping Pong e vou falar para você. Tá Vamos? bom, tá bom. Fala pra gente o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra vida. A vida é um negócio impressionante, um negócio fantástico. É uma alegria e felicidade de estar na presença de Deus, vida, né? Que você pode agir, pode pensar, pode amar, né? Beleza. Beleza. A alegria de uma pessoa bem bonita, perfeita, a esperança de que a juventude um dia vai voltar. Perdão. Perdão. Saber perdoar a quem te ofende e estar bem com Deus e com o semelhante. Um privilégio. Um privilégio de ter a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo como nosso Salvador, como a nossa esperança. Né? Uma grande verdade. Uma grande verdade é que Cristo vai voltar. Uma grande mentira. É uma grande mentira que pessoas que falam que Deus não existe. Um medo. Medo. Medo de ficar sem uma orientação divina, de a gente se afastar de Deus. Família. Família, tenho a esposa, os filhos, 3 filhos, tenho 2 noras, um genro e uma netinha. Maravilha. Morte. A morte é um descanso. Quando Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar. E eu acredito na vida eterna, naquela promessa que fala a Bíblia. Né? Liberdade. A liberdade é fazer a vontade de Deus nas coisas boas num caminho que Ele predeterminou para você. Envelhecer. Envelhecer fisicamente, e você envelhece fisicamente porque entrou o mal na terra, mas você tem a esperança de que vai ter um ressuscitar, né, uma transformação com a presença de Deus, com a graça de Jesus, né, e que nós vamos viver eternamente. Então, esse envelhecimento talvez te leve a uma maturidade maior aqui na terra, até que Cristo volte. Né? Um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu vou ler o Isaías 41:10. Que diz o que lá? Não temas, né? Não temas. Eu vou preferir ler aqui. Isaías 41:10. Diz aqui. Isaías 41:10, está aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que maravilha, Pablo. Pablo, me sinto muito abençoada, te respeito muito pela experiência maravilhosa que você teve, pela prova que você é de que Deus realmente é um Deus vivo, um Deus companheiro, um Deus que fala, um Deus que a gente pode ouvir. Que Deus te abençoe e abençoe sua família também. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.